para a gente começar e para já organizarmos toda essa aula de novo. Vamos começar de novo, falando para você que terminamos o módulo Consciência de Si. Todo esse módulo tá lá no YouTube, para você que quer acompanhar aula por aula. Tá lá, gente. Então, essa semana é a 6ª aula. Nós estamos na 6ª aula. A 6ª aula fala de como me relacionar com o meu passado. Como me relacionar com o meu passado. Então, nós estamos com um material bem bacana, assim, onde começamos a perceber que aquela forma que estávamos olhando o nosso passado era uma forma bem pequena, era uma forma bem reducionista. Agora nós queremos analisar de uma forma mais profunda. Então, como fazemos isso, né? Como vamos fazer isso? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que olhar a tua história à luz da fé é reescrever a história da tua salvação. Olha que maravilhoso saber disso, gente. Olha que maravilhoso saber disso. Reescrever a tua história, olhar a tua história toda de novo agora, à luz da fé, à luz dessa presença de Deus, é reescrever a sua história, a história da salvação, porque em você habita o mistério de Deus. Olha que lindo, em você habita o mistério de Deus. E isso é lindo saber que, por mais que eu não tivesse consciência, Deus ali estava presente sempre. Quando agora eu saio da minha concepção infantil, quando agora eu consigo me distanciar um pouco do passado e olhar agora com adultez, quando eu consigo perceber isso, eu vou percebendo que Deus se manifestou todos os dias da minha vida. Houve uma teofania todos os dias da minha vida. Sim, a gente que estávamos muitas das vezes no meio do caos, não nos dávamos conta disso. Nós estamos nos dando conta disso agora, né? Porque estamos crescendo e crescendo espiritualmente, dizendo, não é não, gente? Então agora as nossas concepções são outras. Luciano, o que você está dizendo? Eu estou dizendo hoje para você algo muito sério. Que a partir do momento que a minha consciência entende que em mim habita o mistério de Deus, eu estou reescrevendo uma história. E essa história é a minha história de salvação. Aleluia! Onde Deus se manifestou todos os dias da minha vida. E eu preciso agora reescrever e resgatar isso que ficou lá. Eu não percebi, eu estava na ignorância, gente. Eu estava na ignorância de não saber que esse Deus está me amando, me amando, me amando. Eu não sabia disso. Talvez nós só estávamos com a aversão da dor na nossa cabeça, né? Então, olhar para o nosso passado e ter a responsabilidade, isso é algo fundamental dentro do que é a relação com o nosso passado, né? Eu até coloquei aqui, no nosso documento, no nosso material de apoio, que muitas pessoas não acham que é desnecessário lembrar, outras não querem nem lembrar. Mas as pessoas não têm noção do quanto, quando um passado é mal resolvido, o quanto um passado ele é mal interpretado, o quanto isso condiciona ainda a vida de uma pessoa. Eu posso ler isso para você. Então, Amadeu Tintini, ele que é uma das nossas referências aqui para o nosso material de apoio, ele fala assim: se uma pessoa continua a ler e a recordar de modo negativo e ressentido, por exemplo, um tratamento injusto sofrido no passado, não faz mais do que perpetuar em si mesma aquela negatividade e continua a sofrê-la em vez de enfrentá-la. Olha, agora como adulto não cabe mais ficar sofrendo aquilo que já
passou. Agora, como adulta, como adulto, cabe enfrentá-la com liberdade e responsabilidade. Agora eu posso olhar para aquilo que passou de uma outra forma. Gente, isso faz uma imensidão de possibilidades. Gente, abre a nossa consciência para ver uma imensidão de possibilidades na nossa frente. Porque, mais uma vez, eu digo para você, pode ser que você esteja só com uma versão. Sabe aquela versão? Vocês lembram que quando eu falo sobre a nossa visão da realidade, que é só um pequenininho assim, bem pequenininho, sabe? Então, talvez você só tá com essa versão, e essa versão é aquela versão da criança que sentiu dor, da criança que se sentiu rejeitada, da criança que não gostou quando o pai fez ou a mãe deixou de fazer, entende? Agora nós precisamos aumentar a nossa consciência, sim, porque somos adultos. Então, diz aqui também algo muito importante que eu quero que você anote, anota aí, ó. É crucial responder uma pergunta hoje. Sim, tô fazendo essa provocação desde segunda-feira. Você, diante das suas feridas, das feridas que você viveu, você ainda está buscando culpados ou você está buscando o sentido em Deus? Isso é crucial, porque diante de tudo que nós estamos aprendendo aqui nesse programa, nesse projeto Psicologia e Graça, nós começamos a perceber que Deus se utilizou de tudo sempre. Existe um amor providente de Deus. Existe um amor providente de Deus. Escreve isso aí. Existe um amor providente de Deus. Ainda tá sem som aqui no Facebook, gente? Tá sem som? Não? Tá legal? Tá dando pra ouvir? Aqui tá dando pra ouvir, né? No Instagram. Ok. Gente, anota isso. Existe um amor providente de Deus que cuida dos detalhes. Nós vemos como criaturas limitadas, sabe? Nós vemos um pouquinho, só um pouquinho. Nós vemos só a partir das nossas dores, gente. Deus, Ele é o dono de tudo. Deus, o tempo de Deus é o Kairos. O tempo eterno, aquele tempo em que Ele vê toda a nossa vida num instante só, sabe? Ele vê a nossa vida num instante só. E como Ele vê a nossa vida num instante só, Ele sabe muito bem, Deus sabe. Agora nós estamos partindo do princípio que Deus sabe das coisas, nós não sabemos das coisas. Luciano, o que você está levando a gente a entender? Que nós não sabemos aonde o Senhor quer nos levar com toda a nossa história de salvação. Só que é maravilhoso perceber que Deus se utilizou até do erro das pessoas para nos ensinar muitas coisas. Sim, existe esse amor. Eu vou falar para você, preste atenção, de um item no magistério da igreja, no catecismo da igreja católica, item 152. Sabe qual é? Anota aí. Deus, anota para você perceber. Está escrito assim: Deus Todo-Poderoso, sendo soberanamente bom, nunca permitiria que qualquer mal existisse nas suas obras se não fosse suficientemente poderoso e bom para do próprio mal fazer surgir o bem. Veja só agora, veja só, Deus aqui está dizendo, o catecismo está dizendo para mim, para você, Deus é poderoso, Deus é tão poderoso, a onipotência de Deus é tão plena que Ele seria incapaz de permitir algo na sua vida se a partir disso Ele não pudesse
resultar, ele não pudesse, olha, tirar algo maravilhosamente de bom, o bem. Deus, ele só permitiu porque ele sabe daquilo que é a sua história, daquilo que você precisa viver e ser forjada, que você precisa ser ensinada. Luciano, o que você está dizendo? Estou dizendo que tudo isso que te aconteceu, tudo isso revela e vai revelar ao longo da tua história um belíssimo tesouro. Talvez nós estamos só olhando do ponto de vista da dor, mas hoje eu quero que você desperte a sua consciência. Luciana, como assim? Desperte sua consciência. É importante a gente sair da nossa vitimação urgentemente. Por quê? Porque a vitimação ainda me coloca contra as pessoas. A vitimação ainda eu tô querendo achar culpados no meio das pessoas. E as pessoas muitas das vezes falam que mais me amaram. Não se prenda nisso mais não. Agora queira ver todo o teu passado à luz da fé. E a luz da fé faz com que você consiga perceber que, em primeiro lugar, Deus, ele é tão poderoso que ele não permitiria nada na sua vida que você não pudesse tirar um bem maior. Dá um aleluia aí, gente. Dá um aleluia, porque se você não tirou esse bem, é de sua responsabilidade, tá, mocinha? Se você ainda não tirou esse bem, porque você ainda não teve a responsabilidade de olhar esse passado, de olhar esse acontecimento, de olhar essa dor com um pouco mais de profundidade. Luciana, mas agora sou eu que tenho que fazer isso? Sim. É você que tem que fazer isso. É você. Aqui não está dizendo que agora a gente precisa olhar o nosso passado com liberdade e responsabilidade? Sim. E não mais ficar paralisada, achando que as pessoas precisariam ser pessoas diferentes, né? Porque você é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Então é algo que eu saio desse processo de esmagamento, desse olhar que me esmaga, desse olhar que me coloca numa postura passiva, e agora eu preciso mergulhar na minha história, entendendo que a minha história é uma história de salvação, é uma história onde Deus esteve presente sempre. Luciana, mas eu não senti, não importa, Ele está lá, Ele esteve lá, Ele se revelou para você. E aí, agora nós vamos percorrendo essa história à luz da fé, percebendo na onipresença, na onipotência, ou seja, Deus é poderoso, tão poderoso que sabia de tudo. Sabia de tudo. Então Deus tem umas pedagogias que nós não entendemos, mas Deus não pode caber mesmo na nossa cabeça, não. O mistério não pode caber dentro da nossa cabeça, não, gente. Imagina, senão Deus deixa de ser Deus, né? É engraçado que ao longo da nossa história, nós vamos montando um quebra-cabeça. Lembra, gente? A gente vai montando um quebra-cabeça maravilhoso. Só isso. Só permita que você consiga ter novas concepções. Uma nova forma de olhar aquilo que passou. Uma nova forma de olhar, sim. Uma nova forma de pensar. Agora eu vou ter o outro lado. Se eu estava sendo injustiçada, se eu achava que aquilo, né, aquela rejeição não poderia acontecer comigo, aquela violência não poderia acontecer comigo, né? Agora eu começo a ver o outro lado das pessoas, eu começo a ver o outro lado da história, gente. Tem um outro lado, que geralmente aqueles que se fazem vítimas não querem saber do outro lado da história. E aqueles que querem continuar vítimas também não querem saber do outro lado da história. É mais fácil eu ficar com a minha justificativa, né? Nazinha, oi Nazinha. Nazinha tá ajudando aqui, dizendo, do meu passado tem saído grande aprendizado para mim e para os outros, não é?
E aí a gente vai entendendo o quanto o nosso passado serve de alimento para as pessoas, porque é bonito saber, é bonito perceber que quando a gente vai trabalhando no nosso passado, Deus faz se aproximar pessoas exatamente com aquelas características, né, gente? Que a gente começa a aprender a lidar e a gente pode dar de comer e dar de beber para essas pessoas. A nossa vida começa a ser alimento espiritual para muita gente. É sério, gente. É sério. E a partir, só que você tem que sair da paralisação. Tem que sair do que, mas Luciana, eu não quero lembrar do passado, não quero tocar nisso. É uma decisão. Só que você sabe que a sua vida vai continuar sendo condicionada negativamente por alguns fatos mal resolvidos, né? Fatos mal resolvidos, que às vezes eu finjo que já superei, né, gente? Finjo, tem algumas coisas que eu já finjo que eu já superei, não superei, eu não me debrucei, mentira. Eu não tive carinho para poder falar de novo, botar a luz de Deus de novo, pedir ajuda em relação a uma nova forma de pensar sobre aquilo. Muitas das vezes eu não quero fazer isso, então essa preguiça de fazê-lo ou esse medo de fazê-lo, isso traz consequências, né? E por isso que hoje eu estou trazendo para você essa realidade. A realidade que é uma decisão deixar o rio congelado do passado, né? Eu acho melhor descongelar para a água fluir e você perceber que existe uma possibilidade aí de você se ver livre de muitos pesos, e começar a lidar, a voltar a olhar para as pessoas de uma outra forma, sabe? Uma forma mais madura, uma forma mais empática. Vamos começar nesse sentido aqui, ó. Bota aí, ó. Quais são as novas ideias que precisamos assumir? Quais são as novas ideias que precisamos assumir a partir de agora para olhar o meu passado? Sabe qual é? Olha, a Alessandra está dizendo aqui, ó, a mulher que sou hoje é graça a tudo que já passei. Não é, Alessandra, não é que a gente tem um tesouro guardado dentro das nossas feridas e a gente não quer cavar. A gente muitas das vezes não quer cavar um lugar mais fundo, porque dá trabalho, sabe, gente? Dá trabalho cavar mais profundo e perceber qual é o tesouro que está lá. Muitas das vezes eu quero fingir, eu quero fazer uma coisa meio superficial, assim, sabe? Eu não quero ter a responsabilidade de olhar aquilo com mais carinho. As novas ideias, as novas formas, exatamente, para olharmos o nosso passado. Primeira coisa, eu preciso compreender que as pessoas, elas são imperfeitas. A criança lá de trás não sabia disso. A criança não tinha consciência, né? Hoje, eu, adulto, tenho consciência que as pessoas são imperfeitas, as pessoas têm fraquezas. Inclusive aquelas fraquezas que talvez você não quer aceitar até hoje. Gente. Eu preciso compreender que as pessoas não são aquilo que eu quero que elas sejam. As pessoas, elas não são. As pessoas têm fraquezas, as pessoas são imperfeitas. Até aquelas pessoas que você mais amou. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, são pessoas imperfeitas. E sabia que elas também trazem feridas? Sim, importante compreender isso, porque existe um ciclo de feridas fazendo feridas, de vítimas fazendo vítimas, né? E a gente precisa compreender que esse meu passado, ele teve muitas pessoas as quais eu pude olhar e perceber que me magoaram, mas por quê? Pelas suas próprias imperfeições, pelos seus próprios defeitos, né? E a criança não conseguia olhar e perceber, poxa, meu pai é assim mesmo, poxa, minha mãe é assim, é desse jeito, ela é desse jeito, não tem como mudar. Eu que preciso hoje aceitar do jeito que ela é,
não é não? Como é bonito perceber que hoje eu, adulta, preciso aceitar o jeito e as fraquezas das pessoas. Lá no passado, não. Lá no passado, o que a gente quis fazer? A gente quis modelar as pessoas para que as pessoas mudassem, né? A gente não admitia muitos erros, né? Assim, gente, a gente não admitia, né? E a gente esqueceu que aquela pessoa, ela tem uma vida. Pensa na bagagem do seu pai, pensa na bagagem da sua mãe, pensa na bagagem do seu irmão, pensa na bagagem das pessoas que aparentemente podem ter te ferido de alguma forma. Pensa que elas também, gente, elas têm uma vida, elas têm experiências de vida que também não foram fáceis. Também não foram fáceis. Isso é tão importante quando a gente vai olhar para alguém. É tão importante quando a gente olha para alguém e percebe que aquele comportamento, talvez aquele comportamento de agressividade, talvez aquele comportamento de arrogância, nós falamos isso, né? Talvez aquele comportamento estranho, que você não admitia de jeito algum, quando você olha a história dessa pessoa, sabe? Quando você começa a mergulhar um pouco mais, você vai percebendo o quanto aquela pessoa também tem tantos motivos, não é não? O quanto aquela pessoa sofreu demais. Você nada mais justifica maltratar os outros? Não justifica. Não justifica. Aqui nós não queremos justificar ninguém, aqui nós não estamos como juízes, nem como réus, não. Aqui nós estamos olhando a nossa vida à luz de ideias mais maduras, à luz da fé, à luz de adultos que somos agora, né? E aí podemos olhar com uma nova compreensão. E aí podemos perceber que essas pessoas que nós amamos, que talvez já ficamos tão magoados, talvez eram pessoas que estavam tentando expressar amor para a gente, mas a gente não estava entendendo que jeito era esse de expressar amor, que jeito era esse de expressar. Vê se isso não acontece aí na sua vida, vê se isso não acontece dentro daquilo que você vive hoje. Tem pessoas que aparentemente elas não expressam amor e carinho, elas não expressam. Mas você começa a perceber que existem outras formas de expressar, né? Existem outras formas, ou existem até pessoas que não conseguem expressar. Mas por que não conseguem expressar? E aí eu vou perceber que é uma história, existe uma bagagem. Leve sempre em consideração. Nunca tenha um julgamento muito rápido sobre as pessoas, sabe, minha gente? A gente precisa olhar a pessoa na sua integridade, na sua totalidade. Senão, sabe o que acontece? A gente vai reduzindo as pessoas aos erros que ela cometeu. Então, eu não estou aqui para falar que alguém cometeu ou não cometeu o erro com você. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que pode ser que você esteja olhando também essa pessoa só pelo viés do erro. Só pelo viés do erro. E o que acontece, Luciana, quando eu só olho a pessoa através da minha ferida? Eu corrompo a dignidade dela. Eu tiro o que é de mais belo na pessoa humana. Por quê? Porque a essência da pessoa, independente do que ela faça, veja o quanto isso é importante você entender agora. Independente do que a pessoa faça, ela tem a sua dignidade. Ela na sua essência, ela tem um valor. Na essência, ela tem um valor, porque ela é pessoa, porque ela é aquela criatura mais perfeita, mais bonita que o próprio Deus fez e criou, entende? Então, por ser imagem e semelhança de Deus,
por ser essa pessoa, ela tem a sua essência, o seu valor, entende? Mas quando a gente não sabe disso, o que acontece? A gente vai reduzindo as pessoas, né? Muitas das vezes a gente fica até sem falar com muita gente, né? Você tem esse testemunho, né? De ficar sem falar com as pessoas que você gosta, que você tinha um carinho muito forte, né? Geralmente aquelas que mais nos machucam, aquelas que a gente mais ama, né? Por quê? Porque na verdade tem um valor para nós, não é isso? Mas quantas vezes você ficou longe das pessoas que você ama porque estava magoado, estava chateado e quis manter uma distância, não é assim? E quis manter uma distância. Aquela birrazinha, aquele bicozinho, não, gente? E você foi se distanciando das pessoas, o relacionamento foi ficando frio. Você já viveu isso? Você já viveu isso? O teu relacionamento foi ficando frio, foi ficando aquela coisa estranha, até que um não procura mais o outro, e a coisa vai ficando, sabe? Vai ficando literalmente congelada. Por quê? Porque eu fechei o meu coração para o amor diante daquela pessoa. Eu fechei por causa que eu fiquei ainda paralisada onde? Na minha dor, somente na minha dor. Então, hoje eu preciso despertar para perceber o quê? O que, gente? Que precisamos olhar a pessoa, olhar essas pessoas que passaram pela tua história e tiveram um valor muito grande. Tiveram ou não tiveram, né? Tiveram um valor muito grande. São pessoas que você ama. São pessoas que você, de fato, tem um carinho muito grande. Mas que erraram com você. Erraram, não erraram? Olha, a Sandra está aqui contribuindo mais uma vez, dizendo: fiquei 7 anos sem falar com meu pai, morando na mesma casa. Olha, Sandra, muito obrigada pelo seu testemunho, por abrir a sua vida aqui nessa live. E a Alessandra está dizendo hoje algo que é exatamente o que a gente está dizendo, né, Alessandra? Fiquei 7 anos sem falar com meu pai. Olha isso, gente. Olha isso, né? Ou seja, morando na mesma casa. Então, quando eu fecho meu coração para o amor e acho que a outra pessoa, ela nunca poderia ter feito aquilo, eu não tenho uma outra atitude a não ser essa, sabe? Essa atitude de criticar, essa atitude de perceber só o meu lado. Eu não estou pronta para receber, para compreender o lado da outra pessoa. Então, aqui está uma das... Eu acho que já falei inclusive várias, né? Várias ideias. Mas uma delas é: não reduza as pessoas aos erros que ela cometeu. Não faça isso. Ela é pessoa, ela tem uma dignidade, ela tem uma essência, ela tem um valor que ninguém tira, independente do que ela faça. A Viviane que está também contribuindo: o erro não me define nem define o outro. Por quê? Que só quando a gente cresce, a gente vai tendo uma noção, né? Só quando a gente participa, talvez, de um grupo desse, que a gente vai tendo essa noção. Porque a gente não tem uma noção de quem é o ser humano. A gente não tem uma noção de quem é o ser humano. Então, o que a gente faz? A gente tem uma visão muito pequena, muito reducionista, como eu falava no começo, né? Muito pequena. Eu ainda acho que as pessoas, elas não poderiam fazer isso comigo, né? E deixo de ver tudo que a pessoa é. Deixo de ver tudo que ela traz em si, que é uma bagagem existencial linda, que eu preciso dar conta de também visitar. Luciano, o que você está dizendo? Estou dizendo para você que você, ao reler a sua história de salvação, também faz parte de você revisitar as histórias dessas pessoas. Olhar as histórias dessas pessoas. E você vai perceber o quanto elas precisam de compreensão.
compreensão, vai te dar muito mais embasamento para você compreender muito mais do que julgar. E outra coisa, quando estamos em oração, o amor vai alargando o nosso coração. Gente, não faça isso só à luz da razão, não, sabe? Como alguém que quer estudar um caso. Não, assim não. Faça isso em oração. O amor de Deus, e conforme você vai pedindo que o amor de Deus inunde esse fato, escolha, por exemplo, alguns fatos essa semana que você precisa desengavetar. Estou falando de alguns fatos que você precisa desengavetar. Bota aí qual é o fato que você precisa desengavetar e colocar a luz do amor de Deus e pedir que Deus inunde com o seu amor e suplicar: Deus, vem em meu auxílio. Eu entrego isso da minha vida. Eu quero ordenar isso para o amor, sabe? E a graça transforma a dor em amor, minha gente. Só a graça tem esse poder. Só a graça tem esse poder. Oi, Kátia. A Kátia também está contribuindo aqui dizendo: o problema é que às vezes colocamos muita expectativa naqueles que amamos. Isso que é ruim. Verdade, Kátia. Essa expectativa, Kátia, e obrigada pela contribuição, ela vem exatamente pela forma distorcida que nós nos relacionamos com as pessoas. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser pai, pode ser mãe, né? Nós nos relacionamos de uma forma muito distorcida. E por nos relacionarmos de uma forma distorcida, o que acontece? Nós vamos achando que as pessoas precisam, por exemplo, dar o amor que nós, né? Que nós demos para elas. Isso acontece muito de mãe com filho, né? Dar o amor que foi dado para ela, né? E aí, quando a gente coloca sobre essa pessoa, né? Toda essa expectativa, né? Quando a gente coloca sobre essa pessoa esse amor todo e coloca ela num patamar que não é o patamar, porque ela é um ser humano e ela vai falhar. Quando eu não entendo isso, geralmente a decepção me abala muito, 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 muito. Por quê? Porque acaba que você esperava de qualquer pessoa, menos dessa pessoa. Então, a decepção, ela recoloca a pessoa no lugar dela. Luciana, é isso? A decepção vem para dizer para você, falar assim, você está colocando essa pessoinha num lugar que não é dela. Então, a decepção, o erro do outro, né, vem mostrar para você exatamente isso. Olha, bota ela no patamar de ser humano, ela vai errar com você, assim como outros que você ama também vão errar com você, assim como você erra com muitas pessoas que você ama. Mas por que isso tudo? Porque o pecado original entrou no mundo. Então não é porque nós somos ruins, né? Não. Nós vivemos o drama da concupiscência. Muitas das vezes queremos fazer uma coisa boa, só queremos, mas não conseguimos executar, né? Então existe esse drama, o drama do combate espiritual que vivemos, né? A Maria das Graças está contribuindo dizendo assim: verdade, imaginamos que a pessoa seja perfeita. Isso daí, Maria. Na nossa relação vai acontecendo exatamente isso. O nosso relacionamento vai ficando tão distorcido, tão adoecido, que nós vamos perdendo a noção de quem é a pessoa em si. E geramos essa carga de expectativa sobre o outro. E isso frustra, e isso machuca, e isso decepciona. Por quê? Porque de fato o outro vai errar. Luciana, isso não é muito pessimista, não? Não é muito pessimista? Não é pessimista não, gente. É realista. E quando realmente isso acontecer, como você lida com isso? E quando isso acontecer, como você lida com isso que chega na sua vida? Então, alguma coisa para a gente despertar hoje, para percebermos
como nós estamos olhando até essas pessoas que passaram, essas pessoas que passaram pela sua vida. Você precisa agora olhar também, como eu disse, a bagagem existencial de cada uma delas. Luciana, isso faz parte desse itinerário, Isso faz parte do itinerário daqueles que querem viver uma reconciliação com o passado. Precisa. Então não dá para ser rapidinho, não dá para ser rapidinho, não dá para fingir, né? Não dá para fingir. Ok, a Vitória também está contribuindo, dizendo muitas das vezes eu fico esperando que o outro me dê aquilo que ele não pode me dar. E Vitória colocou alguma coisa que eu já tinha colocado aqui, muito importante, que é importante a gente pontuar aqui, sobre ninguém pode dar aquilo que não tem. Então existe toda essa condição humana, né? Quem é a outra pessoa? Será que ela é capaz de oferecer todo o amor, talvez, que eu esteja hoje pedindo? Será que essa pessoa ela tem condições disso? Né? O que ela está me ofertando? Né? Então a gente começa a abrir a nossa consciência para, antes mesmo dos julgamentos, aquele julgamento imediato, talvez mais malicioso. Lembra quando a palavra de Deus diz para nós que com a mesma régua que nós medimos as pessoas, é a mesma régua que nós seremos medidos? Você lembra disso? Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que a forma como a gente olha as pessoas, muitas das vezes está muito crítica, está muito rígida, está muito inflexível. E está numa forma muito aí do meu ponto a olhar também para o outro, né? Alguns dizem que isso também pode dar seu nome de empatia, compreender o lado do outro. Eu começo a perceber o contexto, as motivações do outro. O que fazer tal coisa, né? O que leva uma mãe, por exemplo, a bater no filho, né? A bater muito no filho, perder o controle na hora de, né? O que leva uma mãe a fazer isso? Então eu começo agora a perceber do lado, não só agora a partir das minhas feridas, mas vejo a partir do outro. Perceber, gente, essa reconciliação aí com o nosso, para perceber como que funciona agora essa nova forma de pensar, essa forma mais humana de ver as pessoas. Agora eu começo a... Olha, Elaine aqui também dizendo, obrigada, Elaine. E se Deus nos falar no sonho? Acordei como se tivesse levado uma coça, mas foi tremendo. Pode, Deus é poderoso. Deus fala através de tantas coisas, de tantas formas, Elaine. Mas só é necessário que a gente entenda que é um movimento de responsabilidade nossa. Hoje, eu quero que você compreenda isso. É um movimento de nossa responsabilidade. Bota aí, hashtag nossa responsabilidade. Bota aí. Eu disse na aula que a dor sempre precisa ter um caráter pedagógico. A dor sempre precisa ter um caráter pedagógico. Até mesmo agora, como você já cresceu. Agora você cresceu, como que você se relaciona com as dores? Com as dores que se apresentam todo dia para você, por exemplo, né? Então, quando você aconteceu há muito tempo, o que pode acontecer é você ainda estar na carga emocional que aquela dor está trazendo. Mas lembra que você não pode ficar escrava, você não pode ficar escravo das suas emoções desordenadas, tá? Você não pode ficar. Vamos entender isso? Vamos entender isso? Ó, vamos entender que mais olhar esse passado com o sentimento da criança.
o sentimento da criança e o pensamento da criança. O que acontece é que essa carga ainda fica em nós. Isso precisa ser colocado e precisa ser refletido. A emoção é algo que precisa passar por um processo de reflexão. Aí ela diminui, né? Luciana, mas dói muito. Eu não sei. Vai lá em oração. Coloca os pés da cruz de Jesus. As coisas vão amenizando, vão suavizando dentro de você. Talvez na primeira semana vai ser difícil, mas você não vai desistir. Você não vai desistir. Não vai. Você não vai ficar com medo. Você não vai ter preguicinha. E você vai colocar isso de novo no coração de Deus com responsabilidade, né? E aquela carga emocional, ela vai dependendo dos ferimentos. Essa carga, ela de fato é grande, mas ela vai sendo diminuída. Luciana, como a graça tem esse poder, meus queridos? A graça tem esse poder. Por isso que na última aula eu disse, precisa ser feito um processo dentro do mistério de Deus. Dentro do mistério de Deus. Precisa passar pela paixão, morte e ressurreição. Então, passando pela cruz. Isso. Você precisa passar assim como Jesus. Então, passando pela cruz. Diante da cruz você mostra a sua dor, porque Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Você não crê nisso? Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, diga amém. Ele tomou sobre si, Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E se Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele é capaz. Sangue e água que jorra do coração de Jesus é curadora, é libertadora. Então, olha, respira fundo, você tem um remédio. Você tem um remédio. A Kátia está aqui também contribuindo mais um pouquinho, dizendo: uma coisa que me ajudou muito é compreender que eu não tenho poder de mudar ninguém. É verdade, né, Kátia? É verdade. Isso é uma outra forma, Kátia. Quando eu percebo, como eu disse, são imperfeitas, têm as suas fraquezas, e eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle de mudar as pessoas, né? Por mais que eu deseje, né? E muitas das vezes eu ainda estou centrada no meu querer, né? Eu quero que as pessoas mudem e mudem para mim, né? Que elas sejam melhores para quem? Não é para a humanidade, não, que elas sejam melhores para mim, né? Então, estou fazendo ainda um movimento egoísta, egocêntrico, né? E por isso que eu preciso parar e pensar: nossa, será que eu não estou gastando muito meu tempo ali com uma visão obsessiva sobre obsessiva, é aquela visão que você não, é uma ideia fixa que você não consegue tirar da cabeça, mas não consegue tirar da cabeça porque não se abriu ainda, não acolheu a graça ainda, não acolheu a graça de perceber que Deus está te chamando hoje e que precisamos entrar em oração. Não dá para fazer esse processo sozinho. Tem que fazer esse processo junto com Jesus, caminhando com Ele. Não tem jeito. Certo, minha gente? Certo? Olha só, vamos lá. Eu estava falando para você que a dor precisa ter um caráter pedagógico. Ou seja, a dor precisa te ensinar. Ah, Luciana, eu não gosto. Pois é, mas precisa. E tudo isso que já passou, tudo isso tem um sentido muito grande. O que você precisa hoje fazer? Hoje você precisa olhar e perceber que algo ali Deus quer te ensinar. A respeito da vida, a respeito das pessoas, a respeito de você mesma. O que você pode crescer? Quais são os pontos que você pode crescer e pode tirar tanto ensinamento de tudo isso que aconteceu com você? Sério, gente? Será que você parou um dia para pensar sobre isso? Será que você parou para pensar que a sua dor, como a gente estava dizendo agora no começo dessa live, eu achei incrível, a sua vida pode ser alimento para tantas outras vidas? Mas para ser alimento, você tem que se debruçar de forma responsável. Essa dor
essa dor, precisa virar uma cicatriz. Uma cicatriz. A marca vai ficar lá. Não pus daquela ferida. Não, porque ela cicatrizou. Cicatrizou, a marca ficou. E a marca é importante que fique, porque é a tua história. É a tua história. Foi a história que Deus permitiu. É a tua história de salvação. E seja agradecida. Seja agradecido pela tua história de salvação. Seja muito agradecido, sabe? Porque, Luciana, eu sofri tanto. Como assim você é agradecida? Você não sabe de nada ainda. Você hoje está abrindo a sua mente. Está abrindo a sua mente para saber, para perceber a sua vida a partir da tua história. Né? Você não somente seja agradecida pela mãe que você teve, pelo pai que você teve, seja agradecida pelo irmão que você teve. Luciana, mas deu muito trabalho, seja agradecida, Deus tem os seus meios, seja agradecido, né? A gratidão não pode vir somente daquilo que eu percebo que está aqui, né? Há alguma coisa nas minhas mãos. Mas a gratidão precisa ser um movimento da minha alma. A alma que compreende que Deus sabe e que Deus tem me amado em todos os momentos da minha vida. A gratidão, ela parte exatamente dessa consciência. Você acha que é pouca coisa? Você acha, gente, que é pouca coisa? Bota aí, ó. Transformar a dor em amor. Só a graça de Deus nos dá essa capacidade, hein? De transformar a dor em amor. Lembra que eu falei para você aqui no catecismo? Deus é perfeito. Deus não iria permitir nada na sua vida que não resultasse, que Ele não pudesse tirar um bem maior. Tem um bem, você que não viu ainda. Você que não viu, você está parada na dor, hein? Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo? Lembra que Jesus ressuscitado, lembra que Jesus ressuscitado passou pela cruz? E quando ele apareceu para os discípulos, ele apareceu no cenáculo, ele mostrou as marcas das chagas. Lembra? Só que agora já não eram marcas com sangue, não eram mais marcas que estavam jorrando sangue, mas eram marcas gloriosas. É exatamente o que Deus quer fazer. É esse caminho de cura, de transformação, de autoconhecimento. É exatamente o que Deus quer fazer com você. Deus quer tratar desse ferimento que ainda dói, mas não tenha medo. Só deixa Jesus tocar. Só que é da sua responsabilidade. Gente, é da sua responsabilidade deixar que Jesus entre. Ele está à porta batendo, não tá? Será que essa live não é esse movimento? Jesus está na tua porta batendo? Será que você está vendo essa live à toa? Não? Jesus está batendo, ó. E agora é necessário que eu abra a porta e deixe que Ele toque no meu coração, nas profundezas das minhas dores. Ah, se nós soubéssemos o quanto é importante reescrever a nossa história à luz do amor de Deus. Ah, se nós tivéssemos noção de quantas coisas nós ficamos condicionados, quantos comportamentos ainda negativos, quantos comportamentos distorcidos, quanta dificuldade nós temos de nos relacionar ainda com as pessoas, porque ainda ficou lá coisas mal resolvidas do nosso passado. Ah, se nós soubéssemos o quanto esse momento de apresentar o passado, de apresentar cada fato, desengavetar cada fato e apresentar ali diante de Deus, diante da cruz de Deus, e quanto isso é importante e te liberta. E te liberta de coisas que talvez você nem sabe que está te aprisionando, né? Você nem sabe porque às vezes você não consegue se abrir ao amor, você não consegue se abrir a um relacionamento. Tem coisas que você nem sabe o porquê que você carrega essa tristeza no coração. Tem coisas que você ainda está se perguntando, Luciana, por que que tá
Sabe, eu carrego essa culpa nas minhas costas. Por quê? Por quê? E aí tem tantos porquês, sabe? Tantos sentimentos dentro do teu coração que só será necessário que você faça a sua parte. Uma parte que ninguém pode fazer por você. Né? Lembra que Jesus estava batendo na porta, né? Está batendo na porta. Então, se você percebe-se que está paralisado, você percebe que realmente tem dificuldade de expressar carinho, de expressar amor, isso é algo que você percebe nas suas relações, então, esse é o movimento. O movimento de abrir o coração. O movimento de deixar Jesus fazer. Só que a responsabilidade é sua. É sua. Abre teu coração. Abre teu coração e comece a se debruçar. Olha, eu vou usar esse verbinho que eu comecei desde aqui do começo da live. Desengaveta. Vai desengavetando. Vai tirando do arquivo alguns acontecimentos. Vai colocando a luz de Deus. Vai fazendo esse movimento. Não é um movimento extraordinário de oração, de cura interior, não, gente. É coisa mais simples do que a gente imagina. Só precisa ter boa vontade e responsabilidade diante desse processo. Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês pela presença aqui, a todos que vão ver ainda. Quero agradecer o carinho, muito obrigada. Desculpa o começo do transtorno do som, mas isso faz parte da vida. Resiliência na veia. Eu quero agradecer a todos que estão firmes no processo lá do projeto Psicologia e Graça. Não desanimem e se tiver alguma dificuldade é só nos chamar no privado. Quero falar para você, como eu falei no começo, que existe um projeto Psicologia e Graça. E aqui na bio, no Instagram, existe um link. Se você clicar no link, ele vai cair lá no WhatsApp Psicologia e Graça. É um projeto onde a gente está construindo um caminho, né? Um itinerário espiritual. Psicologia e Graça traz exatamente como a psicologia, né? Os conceitos da psicologia, algumas linhas, pode nos ajudar no nosso itinerário espiritual. Um itinerário mais autêntico, né? Mais real, né? Com Jesus. Talvez eu estava brincando, né? Mas agora eu quero literalmente dar passos mais concretos, tá? Então essa live também vai para o YouTube, tá? Essa live é uma live de aprofundamento e ela vai ficar lá no YouTube, assim como todas as aulas estão lá, todas as lives desde o começo de aprofundamento também estão lá, tá bom? Quero agradecer, muito obrigada pela presença, pelo carinho. E vamos que vamos. Amanhã, para quem tá lá no projeto, tem exercício espiritual, tá bom? E vamos junto nessa caminhada. Agora eu deixo para você, agora a responsabilidade é sua, tá bom? Desengaveta, minha gente, desengaveta. Hã? Deus abençoe, tá? Nós vamos permanecer unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.